né? Mas a maioria das aulas tem sido praticamente a mesma, né? Na semana passada, os três horários, eu gravei as três aulas, mas foi exatamente igual, né? Só vou esperar aqui iniciar a gravação. Deixa eu ver aqui. Tá iniciando ainda, né? E aí eu vou mudar para apresentação e vou fazer a apresentação, tá bom? Então eu vou pedir só para o Thales deixar, quando eu começar a apresentação, ele falar comigo, tá, Thales? Depois você abre o seu áudio aí que eu vou pedir, vou perguntar uma coisa para você, tá bom? Bom, Tá, tá, estou tá. começando a apresentação agora, né? Vamos botar aqui. Thales, você está vendo a Oi. apresentação? Tô. Beleza, então tá todo mundo vendo, né? Eu vou iniciar também a legenda também, né? Deixar a legenda aqui. Opa, vou botar para cá. Muito bem. Então, boa tarde, bom dia para quem for assistir isso de manhã e boa noite para quem for assistir isso à noite também, tá? Então, a gente está fazendo aqui, como eu fiz de manhã, no horário da manhã, uma revisão do Enem, tá, de filosofia, e a gente vai ver quais são os assuntos mais importantes que mais caem no Enem. E vamos resolver algumas questões e fazer uma revisão da matéria, tá bom? Então, isso já é um preparatório para vocês, tá legal? A filosofia, a matéria de filosofia é muito grande, né? Mas nem toda ela se repete. Então, vamos ver quais são os assuntos mais importantes, né? Um assunto que sempre vai cair, os pré-socráticos, tá? Então, como a gente chama de filósofos naturalistas, né, ou da physis, né, físicos, que são os pré-socráticos, sempre cai duas ou três questões dos pré-socráticos. Às vezes, cai um pré-socrático, cai uma matéria, não falando diretamente sobre o pré-socrático, mas fazendo uma relação qualquer com o pré-socrático, tá? Vamos lembrar um pouquinho, rapidamente, quais são os pré-socráticos? Vamos ver. O primeiro deles, Tales. Depois nós temos Heráclito, Parmênides, né? Anaxágoras, Anaxímenes, Pitágoras, e tem mais alguns, mas esses aí são os mais importantes, né? Tales, Parmênides, Heráclito, né? Especialmente Parmênides e Heráclito, né? A gente vai ver que eles são pré-socráticos que trabalham com o ser enquanto ser, ou seja, eles têm uma investigação chamada de investigação ontológica, tá bom? Outro assunto que cai bastante, tá? É lógico, Sócrates, importantíssimo, sempre vai cair no Enem, tá? Então, além dos pré-socráticos, vai cair sempre alguma questão do Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses três, a gente tem que saber alguma coisa sempre sobre eles, tá bom? A gente vai ver, nesse caso, hoje, algumas questões envolvendo Sócrates, né? Opa, alguém deixou um áudio ligado aí, né? É, e a terceiro assunto que cai bastante é a filosofia moderna, tá? Os contratualistas, tá? E os aspectos da filosofia contemporânea. Esses três assuntos são os que mais caem no Enem. Pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles e filosofia moderna, tá? Permeado com isso tudo, também cai muitas questões de ética, tá? E ética a gente vê dentro da filosofia, tá? É a filosofia que estuda a ética, tá? Então, existem também algumas questões, sempre aparece alguma questão de ética. Mas se você aprender ética de uma forma rápida, você não vai errar nenhuma questão, perfeito? Vou passar para o próximo, não precisa ficar se preocupando em printar as imagens, porque eu vou deixar disponível para vocês o material, tá bom? De consulta. Bom, a gente tem que rever um pouquinho, porque sempre tem alguma questão, né, envolvendo o que que é a filosofia, tá? Então, assim, do início da filosofia, nós sabemos o que que nós precisamos saber sobre o que que é filosofia. Vamos fazer uma síntese, né? A filosofia, ela pode ser entendida na sua essência como o desenvolvimento do pensamento racional. É quando o homem abandona as suas crenças, os seus dogmas, os seus mitos, religiões
e passa a analisar, querer respostas de uma forma racional. Isso, a filosofia, é justamente o desenvolvimento desse pensamento racional, tá? E nós sabemos também da onde que vem a palavra filosofia, vem do grego, né, da junção de duas palavras, né, philos, né, e sofia, né, que significa amizade e saber, tá? Isso é importante a gente entender, porque como se dá a filosofia, né? Por quê? O que mais é importante para o nascimento da filosofia? A coisa mais importante, gente, para o nascimento da filosofia é a organização das cidades em polis. As cidades gregas, Atenas, Esparta, Éfaso, Mileto, todas essas cidades são organizadas através do que a gente chama de polis, tá? E essa organização social é que deu base, né, para o surgimento da filosofia, porque lá surgiu o quê? A democracia, tá? Ou seja, a possibilidade de todos poderem trabalhar e votar em relação à verdade e buscar alguma coisa e poder ter a igualdade de palavra. A igualdade da palavra se chama-se isegoria. E a igualdade diante das leis, as leis são o nomos, né, que a gente chama em grego, né, as normas, né, é chamado isonomia. Então, o que que precisa mesmo para a filosofia? Precisa da polis, isonomia, isegoria e democracia, consequentemente. Então, são essas quatro coisas importantes para o surgimento da filosofia, tá? Bom, o saber filosófico, racional, ele vai substituindo lentamente o saber mítico. Por isso que quando a gente estuda filosofia, a primeira coisa que a gente estuda é mitologia. Por quê? Porque até então, até a época da mitologia, né, todas as coisas eram explicadas através dos mitos, das crenças, dos dogmas. E aí depois passa a ser explicado através da filosofia. A filosofia, gente, nunca vai ser religião, porque a religião tem dogma, tá? Nunca confunda, tá? A filosofia pode até ser confundida com a ciência. Por quê? Porque ela é racional, mas ela tem um outro tipo de objeto. Enquanto a ciência estuda a matéria, o filósofo estuda o pensamento humano, a racionalidade. Tá? Vamos passar para o próximo, que a gente vai falar um pouquinho sobre os pré-socráticos, tá legal? São as três coisas que mais caem no Enem: pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, os três, que a gente pode dizer que são três filósofos que se completam, e a filosofia moderna, tá bom? E eu falei também que cai sempre uma questão de ética, que a gente tem que aprender também. Vamos passar para o próximo slide. Quais são os princípios básicos da filosofia pré-socrática? Daqueles que são anteriores a Sócrates. Tá? Primeira coisa, eles buscavam a arqué. E o que é arqué? Arqué seria o princípio formador da natureza, da physis. Tá? Tem uma outra palavra que também a gente deve aprender também, que é uma forma de buscar também esse princípio formador, que é chamado de metafísica, o que está além da física, o que está além da physis, além da natureza. Tá? Então, seria a discussão do ser enquanto ser. Quem é que faz essa discussão do ser enquanto ser? Dois filósofos, Parmênides e Heráclito. Tá? E essa investigação chama-se investigação ontológica, é a investigação do ser. Onto é ser, em grego. Então, ontológica, estudo do ser. E physis. O que significa physis em grego? Significa natureza. Né? É o mundo natural, aquele que é aprendido por todos os sentidos. Tá? Então, o que os pré-socráticos queriam? Queriam buscar arqué. E arqué é o princípio formador da physis, da natureza. Tá? E eles também tinham uma preocupação, também, alguns deles, né, de entender o ser enquanto ser, que é o estudo ontológico. Vamos passar para o próximo slide, devagar. Sim. Quem foi o primeiro filósofo, então? Bom, o primeiro filósofo, gente, foi Tales de Mileto, tá? Mais ou menos no século VII, no século VI antes de Cristo, tá? E a primeira coisa que ele estabeleceu, a gente diz que ele foi o primeiro filósofo, porque ele buscava explicar
do que as coisas eram feitas. E ele disse o quê? Tudo é água. Interessante, né? Então, nesse tudo é água, tem várias coisas ali que ele está construindo. Primeiro, a racionalidade. Segundo, é um pensamento racional, um pensamento inteligente. Segundo, ele não utilizou mitologia, não utilizou religião, e ele fez uma observação que hoje nós sabemos que toda a vida precisa da água. Tanto que a NASA está buscando a vida fora do nosso planeta, nos outros planetas, onde encontra água, porque ele observou que todos os seres vivos precisam da água. Então, é uma observação e é uma conclusão óbvia. Tudo é água. Quando ele fez isso, surgiu a filosofia. Vamos passar para o próximo, então, para a gente ver quais são os nomes desses pré-socráticos. Vamos fazer uma pequena revisãozinha. Nós já vimos antes, vocês já viram, cada um de vocês, mas a gente vai ver de novo. Tá? Então, Tales, tudo é água. Heráclito de Éfeso, tá? Ele diz que tudo está em movimento. E o Parmênide, tudo é único, ou seja, estático. Heráclito e Parmênide, eles estão preocupados em relação ao ser enquanto ser. Ou seja, eles têm uma preocupação ontológica, tá? Temos que lembrar que os pré-socráticos, eles se dedicaram especialmente ao entendimento sobre a physis, sobre a natureza, ou seja, do mundo natural e a sua origem. E tem um grupo de filósofos, né, chamado Escola Atomista. Por quê? Há muito tempo atrás, né, antes mesmo, quando esses filósofos estavam pensando do que a natureza era feita, do que o mundo era feito, eles deram um nome para esse elemento básico. Sabe qual é o nome? Átomo. Muito antes da descoberta do microscópio, eles já sabiam que era uma unidade indivisível. E é o átomo que a gente chama hoje, é uma palavra grega, né? Então, a escola atomista é formada por esses caras aqui, ó. O Empédocles, o Demócrito, que foi o que deu o nome para essa unidade básica chamada átomo, e o Leucipo, tá? Eu botei aqui embaixo mais um, dois, três pré-socráticos. O Anaxágoras, para a gente se lembrar, o Anaximandro também e o Pitágoras também. Mas só para lembrar que eles também são pré-socráticos também. Mas não se preocupa em querer saber exatamente o que eles fizeram, tá? Qual é a forma, o que eles responderam, que era a natureza, que era a física. Por quê? Porque nas questões isso aparece para a gente. O importante é a gente saber quem são, ok? Vou passar para o próximo slide. Bom, a primeira questão, então, do Enem, que a gente vai resolver, é envolvendo os pré-socráticos, tá? Então, vamos ler. Essa do Enem de 2017. A representação de Demócrito. Quem é Demócrito? Um pré-socrático. Lembra o que eu falei agora mesmo? Então, a representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que infinitamente múltiplo é a origem. Mas nele, a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que, para o que foi formado, não é absolutamente o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através da sua concentração, formam aquilo que aparece como figura. Isso está escrito num livro, está lá a referência, e o examinador, né, a questão pergunta o seguinte: o texto faz uma representação crítica acerca do pensamento de Demócrito, né, segundo o qual o princípio consultivo das coisas estava representado pelo. Muito bem. Demócrito faz parte de que escola? A escola atomista. Ou seja, ele acredita no átomo. Então vamos ver se a gente encontra essa resposta aí. Vamos ver primeiro. O princípio formador pelo número, que fundamenta a criação dos deuses. Não, não é o número. O devir, que simboliza o constante movimento dos objetos. Também não. Quem fala isso do devir é o Heráclito. Água, também não é a água, porque quem fala isso é o Tales. A água que expressa a causa material da origem do universo. A letra D, imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal. Quem fala isso é Parmênides.
No final, a única certa, átomo, que explica o surgimento dos entes. Então a gente tem que lembrar Demócrito, Leucipo, né? Eles são da escola atomista, tá? Ou seja, eles acreditam que a unidade básica, a constituição da natureza, é o átomo, tá bom? Os outros, ou seja, a resposta certa é a letra E, átomo, que explica o surgimento dos entes. Vamos passar para a próxima questão, né? Enem 2016. Agora tem dois textos, tá? Vamos ler. Fragmento B91. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança. Dispersa e de novo reúne. Heráclito. Olha, Heráclito. Heráclito e Parmênides estavam preocupados com o quê? Com o ser. E eu falei para vocês que a investigação deles não era uma investigação comum, era do ser enquanto ser. Como é que eu chamei isso? De investigação ontológica. Onto significa ser em grego. Lógica, estudo. Então, estudo do ser. Ontológico. Muito bem. Vamos ver o fragmento B, o segundo texto. São muitos os sinais de que o ser é ingênito, é indestrutível. Ingênito, não foi criado, sempre existiu, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi e nem será, pois é agora um todo homogêneo, um uno contínuo. Como poderia o que é perecer? Então, ele não vai perecer nunca, ele é eterno. Como poderia gerar-se? Então, se ele é eterno, ele não surgiu, ele sempre existiu. Tá? Quem é que fala isso? Parmênides. Então, vamos ver agora. Então, nós temos aí duas coisas aí, o Heráclito e o Parmênides. Nós já sabemos que os dois pensam na questão ontológica. Então, vamos ver se tem alguma questão, a resposta, tem alguma uma resposta parecida. Vamos ver. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das. Muito bem. Vamos ver. Investigações do pensamento sistemático? Não, não podemos dizer que é um pensamento sistemático, mas vamos ver o próximo. Preocupações do período mitológico? Lógico que não. Os filósofos se opõem ao mito totalmente, aos dogmas. Discussões de base ontológica? É essa a resposta. Por que ontológica? Porque Parmênides e Heráclito, eles se preocupam com o ser. E o ser, né, em grego significa onto, lógico, estudo, estudo do ser, ontológico. Vamos ver, para desencargo de consciência, as outras. Habilidades da retórica sofística? Não, lógico que não, isso daí são sofistas. Né? Verdade no mundo sensível? Também não, isso daí é Aristóteles. Então, a resposta certa é a letra C. Discussões de base ontológica. Parmênides e Heráclito. Ok? São os dois que estudam ser enquanto ser. Muito bem, vamos passar para o próximo slide. Vamos ver. Ah, sim, mais uma questão. Essa questão é também de 2016. O aparecimento da polis. O que é polis mesmo? Cidade, né? Então, cidade. O aparecimento da polis, situada entre os séculos 8 e 7 antes de Cristo, constitui, na história do pensamento grego, um acontecimento decisivo. Ok. Certamente, no plano intelectual, como no domínio das instituições, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, uma nova forma. Acontece uma mudança. Nós sabemos que mudança é essa, é a democracia que surge, né? Tudo bem. Cuja originalidade foi plenamente sentida pelos gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. Muito bem. Então tem um autor lá que diz isso, e vamos ver o que ele pergunta. Segundo Vernon, que é o autor, né, o cara que falou isso, né, a filosofia antiga, a filosofia na antiga Grécia foi resultado do quê? Olha lá o que ele falou. O aparecimento da polis, organização social. Então vamos ver o que está escrito embaixo e vamos procurar uma resposta desse tipo. Letra A.
Constituição do regime democrático. Olha, eu acho até que foi da Constituição do regime democrático, mas não é isso que ele está dizendo aqui em cima. A gente tem que se atentar ao que está escrito. Contato dos gregos com outros povos. Não, de jeito nenhum. Desenvolvimento no campo das navegações. Não, não foi isso que ele falou. Aparecimento de novas instituições religiosas? Também não, não foi isso que ele falou. Surgimento da cidade como organização social? Exato. É o aparecimento da polis, uma nova organização social. Então, a resposta certa é a letra E. Letra E, a última questão. Tá bom? Então, vocês estão observando que você não precisa saber tanto, você pode simplesmente interpretar o texto e conseguir responder. E ter uma base mínima de filosofia. Saber o que é filosofia, conhecer os pré-socráticos e conhecer, pelo menos, o Sócrates, Platão e Aristóteles. Com isso, você responde a maior parte das questões. Vamos passar para o próximo slide. Bom, essa questão agora é de 2015. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Nós sabemos quem foi que falou isso. Quem foi? Tales de Mileto. Ele falou: tudo é água. Nós já vimos hoje aí nessa apresentação. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição anuncia algo sobre a origem das coisas. Ótimo. Então está revelando alguma coisa para a gente. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação, ou seja, faz sem metáforas, sem mitologia, sem dogmas, faz direto, tudo é água. E enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, crisálida vocês sabem o que é, né? É o casulo da borboleta, quando está pequenininho ainda. Não só da borboleta, né? De outros insetos também, né? É o casulo. Não, apenas em estado de crisálida está contido o pensamento. Tudo é um. Ótimo. Quem escreveu isso foi o Nietzsche, né? Uma crítica que ele fez aos pré-socráticos. Vamos ver agora o que está se perguntando. O que, de acordo com o Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Vamos ver. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais? Não, não é nada disso. Né? Ele falou sobre uma questão racional, de um pensamento racional. O desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas? Não, justamente o contrário. Não usou metáforas. Né? Ele disse que tudo era água. Ele foi direto. Não é nem uma analogia. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes? Olha, é essa a questão. Tá certo. É letra C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Não foi o que ele disse? Tudo é água de forma racional? Vamos ver para desencargo de confiança, de, desencargo de consciência, né? As outras questões. A letra D. A ambição de expor de matéria metódica as diferenças entre as coisas. Não, não é isso. Não foi isso que o Nietzsche falou. A tentativa de justificar a partir dos elementos empíricos o que existe no real? Também não. Então, a resposta realmente é a letra C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes, que é a arqué. Os pré-socráticos buscavam isso. Então, nós já sabemos, por essas questões, que nós estamos falando de quê? Dos pré-socráticos. Ok? Vamos passar para o próximo, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre o novo período, sobre Sócrates, né, e os sofistas. Vamos começar pelos sofistas, tá? Bom, quem são os sofistas? Sofistas não são filósofos, mas são aqueles que são contrários aos filósofos, tá? Bom, enquanto que os pré-socráticos preocupavam-se especialmente com a physis, com o mundo natural e a arqué, o princípio formador, os sofistas preocupavam-se apenas com o nomos. Nomos, que é mesmo? Eu falei para vocês, isonomia, vem o quê? De igualdade de comportamento. É comportamento, aquilo que vem do homem, é o comportamento do homem, ou as leis, né?
Então, os sofistas estavam preocupados com o comportamento do homem. A democracia ateniense consolidou o homem no centro de tudo, antropocentrismo. Sim, sim, porque a democracia já é o homem como centro das coisas, né? O regime de governo ateniense também abriu caminho para o crescimento dos sofistas. Por quê? Ora, se todas as pessoas podiam falar, os sofistas estavam querendo fazer o quê? Ganhar as discussões. Se eles queriam ganhar as discussões, né, então é lógico que a plateia, né, ou seja, as assembleias, eram locais ideais para eles poderem praticar essa retórica nova que eles estavam aprendendo, que eles estavam ensinando também para as pessoas também. Vamos passar para o próximo slide, para a gente ver aqui, que eu vou continuar com os sofistas um pouquinho mais. Mas o que eram? Os sofistas em si refutavam o termo filósofo, porque eles não eram filósofos. Sua relação com o saber, a Sofia, não era de paixão, como era a paixão dos filósofos, né? Mas de utilidade ou conveniência. Ou seja, eles não tinham ética, né? Era de interesse. É mais ou menos o que acontece hoje na política, né? Os grandes políticos que trabalham justamente mudando sua opinião de acordo com o que eles querem, são, na verdade, vamos colocar assim, descendentes desses sofistas, ou do aprendizado sofista. Seu grande objetivo não era afirmar algo, não era descobrir a verdade. Os sofistas não queriam saber a verdade, mas fazer com que os outros concordassem com seus argumentos. Ou seja, eles queriam enganar as pessoas. É isso que o sofista é. É isso que significa sofismo, tá bom? Ou seja, enganar, convencer, persuadir o outro. Vamos passar para o próximo, que a gente vai falar um pouquinho sobre dois sofistas. Tá? As prioridades dos sofistas, quais são? Identificados como os primeiros cidadãos responsáveis por educar outros cidadãos. Né? Isso aconteceu mesmo. Eles foram os primeiros que se preocuparam em ensinar a retórica. E por que isso? Porque eles ganhavam, eles ensinavam cobrando. Né? Realizavam o conhecimento não acreditando num conhecimento absoluto. Ou seja, eles revitalizavam, eles relativizavam o conhecimento. Ou seja, tudo era relativo. Não existia verdade absoluta. Davam importância maior à doxia, que é a opinião, do que à aletheia, que é a verdade. A aletheia é o princípio do filósofo. A doxa é o princípio do sofista. É diferente. Vamos ver aqui. Ó, tem dois sofistas aqui que a gente pode falar. O Protágoras, da cidade de Abdera, e o Georges de Leontine. Tá? São duas cidades. É que nem o Heráclito, né, de Mileto, Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso. Né? Então, vamos lá ver. Protágoras. Protágoras, para ele, as impressões de cada homem sobre o mundo eram também verdadeiras. Então, ele acreditava que a relativização da verdade era uma coisa certa. Tá? Ele descaracterizava a ideia da physis, da natureza. O homem é que era a medida de todas as coisas. Para ele, o homem é que continha a verdade. Então, a verdade dependia de cada um. Então, não existia uma verdade absoluta. E o Gorgias? O Gorgias buscou contestar a validade da filosofia e sua busca pela verdade. Então, ele questionou os filósofos. Então, os dois são sofistas famosos, Protágoras e Gorgias. Muito bem. Feito essa apresentação, vamos passar agora para o próximo slidezinho. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre Sócrates. Tá? Sócrates, ele dizia que o começo da filosofia, antes de mais nada, você tinha que fazer o quê? Conhecer-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo antes de começar a estudar. Tá? E o que o Sócrates ele tinha assim de tão veemente? Com quem é que ele debateu tanto? Ele debateu com os sofistas. O sofismo e a democracia. Por quê? Para Sócrates, o sofismo ou os sofistas iriam conduzir a democracia para o abismo.
mais ou menos o que está acontecendo hoje, né, na política, né? Foi forte crítico dos sofistas, acusando-os de estarem preocupados apenas em vencer a disputa verbal. E era realmente isso. Tá? E ele tenta fazer o inverso dos sofistas, ou seja, possibilitar que a verdade superasse a opinião a doxa, ou seja, a aletheia fosse mais forte do que a doxa. Interessante, né? Interessante. Sócrates realmente foi um grande filósofo. Conhece-te a ti mesmo. A grande frase de Sócrates. A missão de Socrática era revelar a verdade através da discussão filosófica ou dialética. O que é dialética, gente? Palavra é essa? Dialética. Vem de diálogo. Então, dialética é o resultado de um diálogo. Qualquer diálogo a gente pode chamar de dialética. Tá? Então, a argumentação socrática levou ao choque com os mandatários atenienses. Bom, vocês sabem que o Sócrates foi condenado à morte. Infelizmente, com 70 anos, ele teve que se matar. Ele foi obrigado a se suicidar, né? E ele tomou veneno, cicuta. E ele foi condenado por quê? É lógico, se alguém quer mostrar a verdade para as pessoas, alguém, os mais poderosos não vão gostar. Os mandatários atenienses não gostaram e condenaram ele. Ele foi julgado, tá, gente? O método socrático, né, ou seja, a dialética socrática, né, tem dois tipos de forma diferente. A maiêutica significa parto de ideias, é levar o parto ao nascimento de um novo conhecimento, é quando ele cria um diálogo, né, e aí as pessoas vão encontrando uma coisa nova, e a ironia, que tinha o objetivo de mostrar a ignorância da pessoa em relação a um assunto que ela pensava que sabia. Então, ironia, guiar a conversa de modo que o interlocutor perceba, através das contradições de seus próprios argumentos, a sua ignorância. Tá? Ou seja, mostrar que ele não sabe ainda. Para quê? Para que ele passe a estudar realmente e saber a verdade. Né? Então, são os dois caminhos que Sócrates levava na dialética. Vamos ver o último slidezinho do Sócrates, né? Sócrates, o suicídio de Platão. Tá? Platão foi muito importante, que foi aluno de Sócrates, e Aristóteles foi aluno de Platão. Então, esses três sempre caem no Enem. Tá? Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates foi acusado de ameaçar a cidade com suas ideias, introduzir novos deuses e corromper a juventude. E ele é condenado ao suicídio por administração de cicuta, veneno. Ele podia ter fugido, mas ele não fugiu. Por quê? Até a execução da pena, ele reflete sobre a morte, chegando à conclusão de que não é má, mas desejada, pois acreditava ele na imortalidade. Gente, o Sócrates aceitou porque ele acreditava na vida após a morte. Então ele era uma pessoa iluminada. Mesmo que não existisse religião ainda, né, ele acreditava numa vida após a morte. Muito bem. Vamos responder uma questão, então, do Enem, em relação a Sócrates? Vamos lá. Enem 2017. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabe que encontrarão junto dele o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurar, a se criticar. Quem não quer mudar não vai querer ouvir Sócrates, né? E, sobretudo, a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Muito bem. Vamos ver o que o examinador está perguntando. O texto evidencia características de modo de vida socrático, que se baseava na. Bom, nós sabemos que se baseava na dialética, né? Então vamos ver se encontra alguma coisa parecida sobre isso. Vamos ver. Contemplação da tradição mítica? Não, negativo. O Sócrates ele era contrário a explicar as coisas através da mitologia. Ele era um filósofo. Sustentação do método dialético. Olha lá, tá lá, já encontramos a resposta.
Não falei para vocês da dialética? Então, sustentação do método dialético. C, revitalização do saber verdadeiro. D, valorização do argumento retórico. Não, isso são os sofistas. Investigação dos fundamentos da natureza. Não, isso são os pré-socráticos. Então, se baseava na sustentação do método dialético. Ok? Não pode ser relativização do saber verdadeiro, porque isso é coisa de sofista. Tá bom? Então, é sustentação do método dialético, letra B de bola. Beleza? Eu vou interromper aqui a nossa apresentação. Vou sair daqui. A outra parte é falando sobre Sócrates, né? Sobre Platão. E como nós ainda vamos ver mais à frente, eu vou interromper